Pare por um instante. Não avance ainda. Existe algo prestes a se abrir na sua vida, mas não é algo que você consegue forçar, prever ou controlar. É algo que começa no invisível, em silêncio, enquanto você ainda tenta entender por que algumas coisas parecem não sair do lugar. E talvez seja exatamente isso que tem te confundido, porque você olha ao redor e tudo parece igual. Mas por dentro, algo já começou a mudar. E quando o invisível se move antes do visível, a sensação é estranha, como se você estivesse no meio de algo que ainda não consegue explicar. Mas e se isso não for confusão, for preparação? Hoje você não está aqui por acaso. Existe uma mensagem sendo direcionada a você, não em forma de explicação direta, mas em forma de reconhecimento. Antes de qualquer interpretação, antes de tentar entender, apenas olhe. 4 portas, 4 caminhos possíveis, 4 pontos de passagem completamente diferentes, e cada uma delas carrega uma energia específica sobre aquilo que está prestes a se abrir na sua vida. Agora faça algo que parece simples, mas que revela muito mais do que parece. Não pense. Não escolha a porta que parece mais bonita, mais segura ou mais lógica. Escolha aquela que te chamou primeiro. Aquela que despertou algo imediato dentro de você, mesmo que você não saiba explicar por quê. E quando escolher, escreva nos comentários apenas o número correspondente, sem justificar, sem racionalizar. Apenas o número. Esse gesto cria um vínculo direto entre aquilo que você sentiu e aquilo que você está prestes a entender. Porque a primeira escolha não vem da mente, ela vem da intuição. E é exatamente aí que o invisível começa a se revelar. Se você escolheu a primeira porta, existe uma mensagem que precisa ser compreendida com atenção. O que está prestes a se abrir na sua vida não é algo que você esperava, mas é exatamente o que você precisa. Essa porta carrega uma energia de surpresa, de algo que foge do controle, do planejamento, daquilo que você imaginava como o caminho ideal. E isso pode gerar resistência, porque muitas vezes você construiu expectativas, criou planos, idealizou cenários, e quando algo diferente começa a surgir, a primeira reação é duvidar, é tentar entender, é até tentar voltar para o que parecia mais seguro. Mas existe algo importante aqui. Aquilo que você esperava nem sempre é aquilo que te levaria para onde você precisa chegar. E essa porta aparece exatamente para te tirar de um caminho previsível e te colocar em algo que você ainda não entende completamente. O arcanjo Gabriel se manifesta aqui, trazendo uma energia de anúncio, de novidade, de algo que chega sem aviso, mas com propósito. E isso exige algo de você: abertura. Porque se você estiver preso àquilo que imaginava, você pode não reconhecer aquilo que está sendo entregue. Muitas vezes, o novo não parece confortável no início. Ele não se encaixa perfeitamente nas suas expectativas. Ele exige adaptação. Ele exige confiança. Mas é exatamente nesse tipo de movimento que coisas maiores começam a acontecer. Essa porta representa uma oportunidade que você pode não estar esperando, mas que pode mudar completamente o seu caminho. E o mais importante, ela não vai insistir, ela vai se apresentar. E você precisa estar atento para reconhecer. Observe com sinceridade. Você está aberto para aquilo que não estava nos seus planos, ou ainda está tentando fazer o antigo dar certo. Porque talvez o que está prestes a se abrir não seja aquilo que você queria, mas seja exatamente aquilo que você precisa. E se isso fez sentido, talvez seja o momento de parar de tentar controlar tudo e começar a permitir que algo novo entre, mesmo que ainda não faça total sentido. Agora, se a sua escolha foi a segunda porta, a energia muda completamente. Aqui não estamos falando de surpresas, estamos falando de processo. O que está prestes a se abrir na sua vida não é imediato, é construído. Essa porta carrega uma energia de continuidade, de algo que já começou há algum tempo, mas que agora está se aproximando de um ponto de revelação. E isso indica que você não está começando algo novo, você está colhendo algo que já vem sendo preparado. Pode ser um esforço que você fez,
uma mudança interna que você sustentou, uma decisão que você tomou lá atrás, algo que não parecia ter resultado imediato, mas que agora começa a se organizar. O arcanjo Rafael se manifesta aqui, trazendo uma energia de alinhamento, de cuidado, de construção silenciosa, porque aquilo que está prestes a se abrir não veio de um momento, veio de um processo, e por isso não pode ser apressado. Muitas vezes, você pode ter sentido que estava fazendo tudo certo, mas sem ver retorno. Pode ter duvidado, pode ter pensado que nada estava acontecendo, mas estava. Só não estava visível ainda. Essa porta representa exatamente isso. Um resultado que não nasce do acaso, nasce da constância. E agora começa a se revelar. Mas existe um detalhe importante. Como foi construído no tempo, precisa ser sustentado no tempo. Isso significa que aquilo que está prestes a se abrir não é apenas uma conquista, é uma responsabilidade. Porque você não está recebendo algo passageiro, está recebendo algo que precisa ser cuidado, mantido, desenvolvido. Observe com sinceridade. Você tem reconhecido o que já foi construído, ou ainda está focado apenas no que falta? Porque muitas vezes, aquilo que você chama de demora já era a preparação para algo que agora está pronto para se abrir. E se isso fez sentido, talvez seja o momento de parar de duvidar do processo e começar a reconhecer que algo já está pronto para se manifestar. Se a sua escolha foi a terceira porta, então existe algo que precisa ser compreendido com mais profundidade. Porque aqui não estamos falando apenas de algo que vai se abrir. Estamos falando de algo que só se abre quando você muda. Essa porta carrega uma energia de transformação. Não de mudança externa primeiro, mas de mudança interna que libera o externo. E isso revela algo muito específico sobre o seu momento. O que está prestes a se abrir na sua vida depende diretamente de quem você está se tornando agora. Existe uma diferença entre esperar uma oportunidade e se tornar alguém capaz de atravessá-la quando ela surgir. E é exatamente isso que está acontecendo. Você pode sentir que algo está próximo, que existe um movimento acontecendo, mas ao mesmo tempo percebe que ainda não está totalmente pronto. E isso não é atraso, é ajuste. Essa porta não se abre apenas porque o tempo chegou. Ela se abre porque você chegou no ponto necessário para atravessá-la. O arcanjo Uriel se manifesta aqui, trazendo uma energia de consciência, de clareza, de percepção profunda. Porque existe algo dentro de você que já entendeu o que precisa mudar, mas ainda não assumiu completamente essa mudança. Pode ser uma postura, pode ser uma decisão, pode ser uma forma de pensar que você ainda não soltou. E enquanto isso não acontece, a porta permanece fechada. Não como bloqueio, mas como proteção, porque atravessar antes de estar preparado pode fazer você perder aquilo que ainda não consegue sustentar. Essa porta exige alinhamento, não no sentido de perfeição, mas no sentido de coerência. É quando aquilo que você pensa, sente e faz começa a caminhar na mesma direção. E isso nem sempre é fácil, porque envolve deixar para trás versões antigas de si mesmo, envolve assumir uma nova forma de agir, envolve sair de padrões que você já conhece, mesmo sabendo que eles não te levam para onde você quer chegar. E isso gera resistência, porque o antigo, mesmo não sendo ideal, ainda é familiar. Mas essa porta não responde ao familiar, ela responde ao verdadeiro. Observe com sinceridade o que dentro de você já mudou, mas você ainda não teve coragem de sustentar completamente? Porque talvez o que está impedindo essa abertura não seja o tempo, seja a sua própria resistência em assumir quem você já começou a se tornar. E se isso fez sentido, talvez seja o momento de parar de tentar voltar para quem você era e começar a se posicionar como alguém que já está pronto para atravessar. Agora, se a sua escolha foi a quarta porta, então a mensagem é ainda mais direta, porque aqui não estamos falando de preparação, nem de transformação. Estamos falando de resposta. Existe algo que já começou a se abrir na sua vida, mas você ainda não percebeu completamente. Essa porta carrega uma energia de manifestação,
de algo que já saiu do invisível e está começando a tocar o visível. Mas existe um detalhe importante. Nem sempre aquilo que se abre vem da forma que você imaginava. Muitas vezes ele aparece disfarçado de oportunidade simples, de mudança inesperada, de caminho que você não considerava antes. E por isso, muitas pessoas deixam passar, porque estão esperando algo específico e ignoram aquilo que realmente está sendo entregue. O arcanjo Miguel se manifesta aqui, trazendo uma energia de ação, de posicionamento, de decisão, porque aquilo que está prestes a se abrir não depende mais apenas do tempo, depende da sua resposta. Você já recebeu sinais, já teve percepções, já entendeu o suficiente. O que falta agora não é mais clareza, é movimento. Muitas vezes você pode estar esperando um sinal mais forte, mais evidente, mais impossível de ignorar, mas ele já veio, só que veio de forma mais sutil. E enquanto você espera algo maior, aquilo que já está disponível fica parado. Essa porta representa exatamente isso. Uma oportunidade que já começou a se manifestar, mas que precisa ser reconhecida e assumida. E isso exige presença. Exige atenção ao que está acontecendo ao seu redor. Porque o caminho não vai se abrir completamente sem a sua participação. Ele se abre na medida em que você responde. Observe com sinceridade. Você está atento ao que já começou a se mover? Ou ainda está esperando algo maior para agir? Porque talvez o que você está esperando já tenha chegado na forma de algo que você ainda não decidiu assumir. E se isso fez sentido, talvez seja o momento de parar de esperar mais e começar a se posicionar diante do que já está acontecendo. Agora, independentemente de qual tenha sido sua escolha, existe algo que precisa ser entendido com clareza. Nenhuma dessas portas apareceu por acaso. Nenhuma dessas mensagens é aleatória. Cada uma representa um momento específico da sua vida, um ponto exato onde você está agora. E o mais importante não é qual porta você escolheu. É o que você faz com o que acabou de perceber. Muitas pessoas vão ouvir, vão se identificar, vão até concordar e vão seguir exatamente como estavam. E isso também é uma escolha. Mas existe uma diferença entre reconhecer e se posicionar. E é exatamente essa diferença que define se algo muda ou se tudo continua igual. Se algo aqui te tocou de verdade, não ignore isso. Porque quando algo começa a se abrir, não é para ser ignorado, é para ser atravessado. E talvez exatamente agora você esteja diante de um momento que não parece grande, mas que pode ser o início de uma mudança real, se você decidir não voltar para o automático. Existe ainda algo mais profundo que precisa ser compreendido, porque até aqui você identificou a porta, percebeu o momento, entendeu a direção, mas agora vem o ponto que realmente define tudo. O que acontece depois que você percebe, porque perceber não muda a sua vida, perceber ilumina, mas não transforma sozinho. A transformação começa quando você decide não agir da mesma forma de sempre, mesmo tendo consciência. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas se perde. Elas sentem, reconhecem, até se conectam, mas não sustentam o que foi revelado. E sem sustentação, tudo volta ao automático. Existe um padrão invisível que se repete na vida de muita gente. Um momento de clareza aparece. A pessoa enxerga, entende, sente algo importante, mas logo depois a rotina volta, as distrações entram, o fluxo do dia assume, e aquilo que parecia tão claro começa a desaparecer. Não porque não era real, mas porque não foi mantido. E isso cria um ciclo. Você entende, mas não muda. Você percebe, mas continua. Você sente, mas não sustenta. E assim, a vida permanece exatamente como estava. Não por falta de direção, mas por falta de permanência. O que muda uma vida não é o quanto você entende em um momento. É o quanto você sustenta esse entendimento nos momentos seguintes. É o quanto você se lembra disso quando o padrão começa a aparecer. É o quanto você decide agir diferente, mesmo que de forma pequena. Porque são essas pequenas escolhas que, ao longo do tempo, constroem algo real. Existe também uma verdade que precisa ser dita com clareza.
Aquilo que está prestes a se abrir na sua vida não vai se manifestar completamente antes de você se mover. Ele se revela no movimento. Você dá um passo e o próximo aparece. Você decide e a clareza aumenta. Mas enquanto você espera ter todas as respostas antes de agir, você continua parado. Então talvez o que esteja faltando não seja mais entendimento, seja decisão. Decisão de começar, mesmo sem ter certeza total. Decisão de sair do padrão, mesmo que isso gere desconforto. Decisão de não ignorar mais aquilo que você já percebeu. E isso muda tudo, porque no momento em que você se move, aquilo que está sendo preparado encontra espaço para se manifestar. Não porque o tempo mudou, mas porque você se alinhou. Agora, observe algo importante. Independentemente da porta que você escolheu, existe uma linha invisível conectando todas as mensagens. Você não está esperando algo acontecer. Você está sendo chamado para atravessar algo que já começou a se abrir. E essa travessia não é externa primeiro, é interna. É uma decisão, é uma postura, é um posicionamento. E essa escolha, por menor que pareça, é o que define tudo a partir daqui. Porque a sua vida não muda em grandes momentos. Ela muda em pequenas decisões repetidas. E essas decisões começam dentro de você. Agora, antes de encerrar, existe algo simples, mas extremamente poderoso, que você pode fazer. Se você ainda não comentou, escreva o número da porta que escolheu, não como um gesto automático, mas como um compromisso silencioso com aquilo que você percebeu. Porque quando você registra isso, você cria um ponto de consciência, um marco, algo que deixa de ser apenas interno e passa a ter peso. E além disso, você permite que outras pessoas também se reconheçam nesse processo, porque muitas vezes aquilo que você sente não é só seu. E ver isso refletido cria uma clareza que você não teria sozinho. E mais do que isso, permanecer até aqui já diz muito sobre você, porque a maioria não sustenta esse nível de atenção. Elas passam, consomem, avançam, mas não permanecem. E permanecer é exatamente o que permite que algo mais profundo aconteça. Então leve isso com você. Você não está diante de uma escolha, você está diante de uma passagem. E talvez exatamente agora algo esteja pronto para se abrir. Não porque tudo ficou claro, mas porque você finalmente decidiu não ignorar mais aquilo que já sabe. E antes de encerrar completamente, existe uma última chave que você precisa guardar, porque é ela que determina se tudo isso vai se perder como apenas mais um momento, ou se vai se transformar em algo real na sua vida. Não é sobre o quanto você entendeu agora. Não é sobre o quanto essa mensagem fez sentido neste instante. É sobre o que você faz quando esse momento passar, porque ele vai passar. A intensidade diminui, a clareza suaviza, e o mundo volta a te puxar para o mesmo ritmo de sempre. E é exatamente aí que tudo se define. Existe uma força muito grande no automático. Ele te leva de volta para os mesmos pensamentos, os mesmos comportamentos, as mesmas decisões, sem que você perceba. E quando você percebe, já repetiu tudo de novo. E isso mantém você no mesmo lugar, não por falta de oportunidade, mas por repetição. E é por isso que tantas pessoas sentem que nada muda, porque elas até percebem, mas não interrompem o padrão. E sem interrupção, não existe mudança. Então, existe uma escolha silenciosa acontecendo agora. Não uma escolha externa, visível, mas uma escolha interna que ninguém vê, mas que muda tudo. Você pode tratar isso como mais um conteúdo, ou pode transformar isso em um ponto de virada. E um ponto de virada não precisa ser grandioso. Ele precisa ser consistente. É você se lembrar no meio do seu dia daquilo que percebeu aqui. É você se observar quando o padrão começa a aparecer. É você fazer uma escolha diferente, mesmo que pequena, mesmo que imperfeita, mesmo que desconfortável, porque é isso que constrói mudança real. Não é um grande salto, são pequenas decisões repetidas. Existe também algo que você precisa entender com profundidade. Você não precisa resolver tudo agora. Não precisa eliminar completamente aquilo que te trava de uma vez. O que você precisa
É começar a não obedecer automaticamente, e isso já é transformação, porque no momento em que você percebe e escolhe diferente, mesmo que uma única vez, você quebra a sequência. E quando a sequência é quebrada, algo novo começa a se formar, e isso muda tudo ao longo do tempo. Mas isso exige presença, exige que você não se perca completamente no fluxo automático da vida, porque o automático é confortável, mas ele também é o que mantém tudo igual. E se você quer algo diferente, você precisa começar a agir de forma diferente, mesmo que aos poucos. Agora, existe uma verdade que talvez você não queira ouvir, mas que é necessária. Ninguém pode atravessar essa porta por você. Ninguém pode decidir por você. Ninguém pode interromper os seus padrões internos além de você. E isso pode parecer pesado, mas também é libertador. Porque significa que a mudança está nas suas mãos. Não depende de sorte. Não depende de outra pessoa. Não depende do momento perfeito. Depende de você se posicionar de forma diferente diante de si mesmo. E talvez seja exatamente isso que essa mensagem veio te lembrar. Não foi apenas sobre as portas. Não foi apenas sobre a escolha. Foi sobre você. Sobre o ponto onde você está. E sobre o que você decide fazer a partir disso. Então, antes de sair daqui, faça algo simples, mas com intenção. Se você ainda não comentou, escreva o número da porta que escolheu. Não como um gesto qualquer, mas como um compromisso silencioso com aquilo que você percebeu. Porque quando você externaliza isso, você deixa de tratar esse momento como algo passageiro e começa a dar um peso diferente para ele. E além disso, você permite que outras pessoas também se reconheçam nesse processo. Porque muitas vezes, aquilo que você sente não é só seu. E ver isso refletido cria uma clareza que você não teria sozinho. E mais do que isso, permanecer até aqui já diz muito sobre você. Porque a maioria não sustenta esse nível de atenção. Elas passam, consomem, avançam, mas não permanecem. E permanecer é exatamente o que permite que algo mais profundo aconteça. Então leve isso com você. Você não está esperando algo se abrir. Você já está diante de algo que começou. E talvez exatamente agora, você esteja mais próximo de atravessar uma nova fase do que imagina. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você finalmente decidiu não ignorar mais aquilo que já sabe.